Olá, gente. Outra dúvida que a gente encontra muito, tá? As pessoas perguntam demais, é quantas fraldas ecológicas eu preciso ter, tá? Bom, vamos lá. Se o bebê está previsto para nascer por volta de 4 quilos, se você já é uma mãe grande, um pai grande, você já sabe que o seu bebê vai nascer mais ou menos na estatura dos pais. No meu caso, por exemplo, minha bebê nasceu bem petitica, porque eu sou pequenininha e meu marido também, tá? Então a gente já estava prevendo que ia precisar de fraldas RN. No caso, são essas fraldinhas aqui, tá? São bem pequenininhas. Eu vou abrir para vocês verem, tá? Ó, tá vendo? É só uma capinha. Eu coloco o absorvente aqui, tá? E o bebê fez xixi, fez cocô, eu tiro o absorvente e muitas vezes eu consigo reutilizar a mesma capa. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Tá vendo, ó? O absorvente é até menorzinho. Tá? Eu coloco o absorvente e reutilizo a mesma capa. Tá? E ela fica assim, tá? Essa fraldinha RN vai servir pro seu bebê até ele ter mais ou menos 5 quilos. Tá? Então ele serve de 2,5 kg a 5 quilos. Eu usei na minha filha até aproximadamente uns 3 meses, tá? Que ela nasceu com 3 quilos, ela nasceu miudinha, né? Então eu tinha em torno de 8 capinhas dessas. Então, às vezes ela fazia xixi, eu corria e tirava o absorvente, colocava outro absorvente aqui e reutilizava a capa. Fez cocô? Tira tudo e troca, tá? Então, você pode ter em torno de 8 a 10 capinhas dessa, tá? A quantidade de fralda sempre depende muito do seu estilo de lavagem, tá? Por exemplo, se você escolhe lavar as fraldas uma vez por semana, por exemplo, você vai precisar de uma quantidade de fraldas. Se você escolher lavar a fralda a cada 2 dias, é outra quantidade de fraldas. Qual a conta que eu costumo fazer? Por dia, um bebê vai usar em torno de 8 a 10 fraldas, só que depende muito da idade desse bebê. Se for um recém-nascido, tá, que utiliza essas capas, então em torno de 8 a 10 capinhas, e é daquele jeito, você tirou, você pode lavar para você não ter muitas, porque essa capinha vai durar por poucos meses. Se você optar em usar desde recém-nascido essas capinhas, essas capas que são tamanho único, o que acontece? Se o bebê for muito pequenininho, você pode colocar o absorvente aqui e colocar ainda mais uma fraldinha por cima para preencher a coxinha do bebê. Depois eu vou mostrar na boneca como que a gente faz isso, tá? Então é necessário que você tenha fraldas suficiente por um dia. Então no dia você vai gastar em torno de 10 fraldinhas dessa, tá? Se você vai fazer lavagens a cada 2 dias, então você pode jogar aí 20 fraldas, tá? Então com 20 fraldinhas você vai tirar as fraldas, né? A fralda o bebê veio, fez cocô, fez xixi, você vai tirar. Você pode dobrar a fraldinha assim, ó, faz um bolinho, do jeito que você tira do bebê. Coloca num balde para armazenamento, tá? E você coloca essa fraldinha dentro de um balde fechado, tá? E deixa lá, até o dia da lavagem. Ah, mas e se a fraldinha tiver cocô? Se for cocô de recém-nascido, você pode tirar o cocô usando a ducha higiênica da privada, tá? Ou você pode fazer como eu fazia. Eu tirava do bebê, fechava a fraldinha e deixava para armazenamento. No dia da lavagem, eu tirava essa fraldinha, fazia um pré-enxágue no tanque, tirava resíduos de cocô, tá? E jogava na máquina para lavar. E lavava tudo lá na máquina, tá? Então eu juntava em torno de 20 fraldinhas e lavava tudo de uma vez. Hoje em dia, eu lavo uma vez por semana. Então eu tiro, minha bebê já faz cocô durinho, então eu tiro o cocô dela, jogo na privada, pego a capa, fecho, coloco num balde tampado. Por que um balde tampado? Para não entrar, por exemplo, um mosquitinho, um bichinho, então a gente tampa o balde. Ah, mas as minhas fraldas não vão ficar lá estragadas, afinal vai ficar lá 3, 4 dias, não vai juntar bichos? Isso é uma pergunta frequente, tá? Não vai juntar bicho, por quê? Essa fraldinha, o xixi do bebê, ele vai criar um cheiro muito forte de amônia. Um cheiro muito forte mesmo. Quando você abrir o balde, você vai ver aquele cheiro de amônia no seu rosto. Essa amônia vai espantar os bichinhos. A natureza sabe, né? Ela sabe o que faz. A gente é que não sabe o que a gente tem que fazer, mas a natureza sabe.
Então não vai juntar bichinho, porque vai ficar lá tudo naquele balde fechado. Aí, claro, quando você abrir o balde vai vir aquele cheiro, mas faz parte, é cheiro de amônia, parece um produto de limpeza forte. E você vai armazenando suas fraldas. Gente, esse balde precisa estar seco, nada de deixar água lá, senão você vai mofar todas as suas fraldas, tá? O balde sempre seco. Aí você joga todas as suas fraldinhas lá. No dia da lavagem, você pega as suas fraldinhas, tira o absorvente que vai estar aqui dentro, tá? Tirou o absorvente, faz um pré-enxágue, tá? Tira resíduos de cocô se tiver e joga tudo dentro da máquina. Outra questão é a quantidade de sabão, tá? A quantidade de sabão, tem gente que fala, ah, mas é metade da quantidade de sabão. Gente, não é. As fraldas são sujas, elas precisam ser lavadas com sabão, não é com metade do sabão, é sabão mesmo. Então, vê lá, se para sua máquina o fabricante de sabão está dizendo, ah, é para lavar usando 2 medidas para 10 quilos, use as 2 medidas para 10 quilos de máquina, tá? Sempre faça a lavagem correta. Duplo enxágue. Por quê? Porque não pode ter resíduo de sabão na sua fralda, ou sua fralda vai deixar de absorver, tá? Fralda boa é fralda limpa, não é fralda com cheiro de amaciante, porque amaciante também não pode colocar na fralda, tá? Nada de amaciante nas fraldinhas. Por quê? O amaciante, ele tem óleo, e esse óleo começa a penetrar no tecido e vai impermeabilizar seu tecido. Aí você não vai ter uma fralda que não vai absorver mais o xixi. Mas isso é por causa do amaciante. E nada de passar fralda, nada de usar ferro para passagem, tá? Porque o ferro também vai começar a fazer com que a trama do seu tecido modifique e isso vai fazer ela deixar de absorver a fralda, tá? É igual uma toalha de banho. Quanto mais amaciante você colocar na sua toalha de banho, menos ela vai enxugar você, não é isso? Mas mesmo assim a gente enche de amaciante, né? Não deveria. Mas quanto mais amaciante você colocar na sua toalha de banho, mais a sua toalha de banho vai deixar de te enxugar, tá? Então se você tem uma toalha de banho que não funciona, é porque você está colocando muito amaciante. A mesma coisa acontece nas suas fraldas, tá? As fraldas precisam estar limpas. Se você lavar direitinho, com sabão e colocar tudo na máquina certinho, fazer duplo enxágue, é o ideal, tá? Bom, afinal, quantas fraldas eu preciso ter no meu enxoval, né? Então vamos lá. Se você vai ter lavagem a cada 2 dias, você faz uma conta de 20 fraldas, tá? Pode acontecer que se seu bebê for muito pequenininho ainda, estiver em torno de 1 a 4 meses, ele faz muito cocô. Então às vezes você tirou a fralda, ele fez cocô. Aí você vai lá, troca ele, aí ele vai lá e faz cocô de novo, tá? Então às vezes você vai ter que adiantar um pouquinho a sua lavagem. Se você for lavar no final da tarde, às vezes você precisa lavar no início da manhã, tá? Mas isso faz parte de quem tem um recém-nascido em casa, tá? Vamos falar dos tipos de fraldas que a gente tem. A gente tem a fralda diurna, que são essas aqui estampadinhas, tá? A gente tem fraldas modelo piscina, que são essas lisas, tem algumas que tem estampas, né? Tá? E temos fraldas noturnas. Vou deixar aqui. Tá? Nós temos esses 3 tipos de fraldas. Tá? Fraldas noturnas, fraldas modelos que podem ir para piscina e as fraldas diurnas, que são essas que tem algodãozinho, tá? Elas são feitas em algodão. O que diferencia esses 3 tipos de fraldas é o tecido externo das fraldas, tá? Então esse tecido de algodão, ele é ótimo para ser usado no dia a dia, tá? Esse tecido para piscina, você pode colocar seu bebê dentro da água, de repente ele faz natação, de repente você vai para a praia, então você pode usar essa fraldinha, tá? Para usar na praia, você usa sem o absorvente, é só a fralda, porque a ideia é que essa fralda segure o cocô e não o xixi, tá? Fralda nenhuma segura xixi dentro da água, só segura o cocô, tá? E temos a fralda noturna, que é essa daqui, ó. Parece um cobertorzinho bem fininho. Esse tecido ele é antialérgico, ele não esquenta, parece que esquenta, mas ele não esquenta. Esse tecido, ele tem uma tecnologia que ele repele o líquido, então faz com que sua fralda dure mais. Então você pode usar essa fralda à noite, então você usa ela
Você inicia lá, o bebê dorme às 11 horas da noite, sabe aquele bebezinho bem bonzinho? Dorme às 11 horas e só acorda no outro dia às 10 da manhã? Então, você pode usar essa fralda nessa criança, tá? Quando a criança é bem pequenininha, ela acorda várias vezes à noite, inclusive para fazer cocô. E aí você tem que trocar, não tem jeito, tá? Mas a ideia é que quando essa criança cresça, né, fique em torno lá dos seus 8 meses, ela durma a noite inteira, assim, sabe aquela maravilha? Então você vai usar essa fraldinha que é para que não tenha vazamentos, tá? A ideia é que ela segure mais o xixi, tá? Então vai ter uma noite inteira aí sequinha, tá? Mas isso a gente também tem que falar um pouco sobre os ajustes, porque a fralda vai ter a sua performance, né? A partir do momento que a gente consegue ajustar essa fralda direitinho na criança, tá? Mas eu vou explicar direitinho para vocês como que a gente faz isso, tá? Aqui é só mesmo para vocês conhecerem os tipos de fraldas, tá? Tá, mas e no meu enxoval? Quantas fraldas eu preciso? Eu falei, ainda não disse, né? Então vamos lá. Vamos pensar que a gente vai lavar as fraldas a cada 2 dias. 20 fraldas, ok? 3 fraldinhas dessa, tá? 3 fraldinhas noturnas. E depois você pode escolher entre fraldas de piscina e fraldas diurnas. Eu indico que você tenha bastante dessas fraldinhas aqui de piscina. Por quê? O tecido dele é bem fininho. Então ele seca muito rápido, tá? Porque ele é próprio para água. Para a criança entrar na água, sair da água e sair já quase enxuta, né? E se você colocar absorvente, ela se torna uma fralda diurna. Então você tanto pode usar ela na piscina como no dia a dia. A diferença é que esse tecido é mais fininho, então ele não suga tanto líquido, então ele acaba, você consegue secar mais rápido essa fraldinha, tá? Ah, mas eu moro numa cidade muito fria, chove muito. Aumente algumas fraldas, pense em 4 fraldas a mais, tá? Porque pode demorar para secar. Ah, mas eu tenho secadora. Ok, quiser usar secadora, pode usar secadora. Principalmente nos absorventes, tá? Ah, mas eu preciso ter o dobro de absorvente? Não, não precisa ter o dobro de absorvente. Algumas pessoas dizem, ah, mas se eu tenho 20 fraldas, eu tenho que ter 40 absorventes. Isso é um mito, gente. Não necessariamente você precisa ter tudo isso de absorvente, tá? Eu jogaria aí uns 4 absorventes a mais. Para você ficar com algumas reservas, tá? Mas você não precisa de ter tantos absorventes extras, eu não vejo necessidade, ok? Então a quantidade de fraldas é essa.